Olá, Prisci! Na aula de hoje, nós vamos compreender por que a TCC ela é considerada pela ciência como padrão ouro. E certamente você já ouviu falar a TCC como recomendada para vários tipos de tratamento, inclusive de próprias saúdes físicas, psicológicas e na infância também. Mas por que a TCC ela é tão indicada, não desmerecendo as demais abordagens? Tá? Mas vocês vão compreender o porquê que a TCC ela tem atribuído essa eficácia, onde agora todos os profissionais, os médicos da área de saúde estão indicando a nossa terapia cognitiva comportamental. Antes eu quero me apresentar, me chamo Ingrid Fernandes, sou psicóloga há 7 anos na área clínica infantil e aqui eu quero compartilhar com vocês todo esse aprendizado e na aula de hoje nós vamos falar sobre a TCC, sobre o porquê que ela é considerada padrão ouro. Antes de nós iniciarmos no conteúdo em si, eu quero trazer para você, Psy, um pouco sobre a história de como surgiu a TCC. Vamos lá? Bom, Aaron Beck nasceu em 1921, ele é o fundador da TCC e ele se formou em medicina, ele era médico e psiquiatra. E o mais interessante, ele também era psicanalista, tá? Quando ele começou a trabalhar com os pacientes deprimidos, ele se questionou e ele começou a perceber que modificando os pensamentos desses pacientes deprimidos, ele conseguia alterar os resultados do tratamento. Então, ou seja, quando Beck estava conduzindo uma pesquisa sobre depressão, ele notou que os pacientes eles tinham pensamentos automáticos negativos e que isso influenciava nas emoções e nos comportamentos desses pacientes. Então, Beck começou a desenvolver uma nova abordagem focada nos padrões de pensamentos, tá? Então, ao longo dos tempos, Beck expandiu essa aplicação para TCC, para tratar uma variedade de distúrbios, tá? E ela também trouxe, por exemplo, vários outros profissionais também vieram estudando a TCC. A Judith Beck, que era que é filha de Aaron Beck, então também veio colaborando para que a terapia cognitiva comportamental chegasse no topo que ela é hoje, tá? Então a TCC ela ganhou esse reconhecimento crescente devido não só à sua eficácia comprovada, que é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no conteúdo do padrão ouro, tá? Mas ao foco também sobre pensamentos, emoções e comportamentos. Nós sabemos que a terapia cognitiva ela tem um foco no pensamento, onde existe um evento e esse evento ele traz para o paciente um pensamento, na qual vai gerar um sentimento e vai gerar o comportamento. Sobre esse modelo cognitivo, nós vamos falar em um outro vídeo aqui no YouTube, mas já levantando essa lacuna para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Então, Beck se tornou uma figura muito influente na psicologia, recebeu vários prêmios, honrarias por causa dessas contribuições, tá? Então, atualmente, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma das abordagens mais amplamente utilizadas no mundo, não é só aqui no Brasil, tá? De fato, no mundo inteiro, tá bom? E o trabalho pioneiro de Aaron Beck transformou a maneira como nós entendemos e tratamos os problemas psicológicos. E essa breve história que eu trouxe aqui para vocês é justamente onde eu quero explicar o porquê que a TCC ela é considerada padrão ouro pela ciência, tá? Só que, na verdade, padrão ouro é um sinônimo, é uma característica de elogio, né? Vamos supor assim. Mas, na verdade, a TCC ela é considerada para a ciência com o maior índice de tratamento de eficácia, por quê? Ela possui uma base empírica, então ela tem uma base sólida em pesquisas científicas e muitos estudiosos, muitos cientistas contribuindo para essa base empírica, tá? Nós temos aqui evidência, então temos as pesquisas e nessa pesquisa nós temos as evidências, tá? Com as intervenções, com as técnicas fundamentadas em todas essas pesquisas científicas. Não é experimentos,
não é, até digo assim, não é nada criado da cabeça do psicólogo, tá? Toda a TCC, ela é fundamentada, ela é protocolada, ela tem base empírica para a gente estar aplicando as intervenções e adaptando os fundamentos, certo, Psi? Bom, nós temos uma abordagem estruturada e diretiva. Então, a TCC, ela foca em metas terapêuticas, ela foca em fornecer estratégias práticas não só para o seu paciente, mas para você. Então, a TCC, ela traz também uma estrutura que você pode seguir até você conseguir elaborar e desenvolver o seu raciocínio clínico para adaptar individualmente a cada paciente. Então, por exemplo, dentro da área infantil, nós temos uma estrutura de sessão, nós temos uma estrutura de tarefa de casa, nós temos toda uma estrutura da entrevista inicial para você estar aplicando com seus pacientes. Dentro da capacitação, você tem todos esses modelos completos. Mas voltando aqui para a nossa quarta característica, tá? Nós temos uma adaptação a diversos problemas, sendo que se a TCC trabalha com os pensamentos, né, com as emoções, com os sentimentos, a gente pode contribuir a diversos problemas para a gente altamente ser flexível. Então, não só problemas, por exemplo, de distúrbios psicológicos. A TCC ela entra ali, por exemplo, num tratamento, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma criança que pode estar passando por alguma doença, então dentro do hospital a gente pode levar a terapia cognitiva comportamental para aquela demanda, seja um luto, seja um acidente que essa criança passou, seja uma internação. Então, a gente consegue adaptar. Então, trazendo um pouco para a linguagem infantil, tá? Esses casos são altamente flexíveis e altamente relevantes. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela pode estar sendo utilizada para vários âmbitos dentro da infância e do adulto também. Bom, nós temos uma integração de componentes cognitivos e comportamentais. E o que seria, tá? A gente integra esses componentes e nós trabalhamos com pensamentos, modificamos comportamentos e oferecemos uma abordagem holística, mais ampla. Como eu trouxe para vocês do modelo cognitivo. Vou tentar pincelar aqui para vocês para a gente ficar para um outro vídeo, mas o que é um modelo cognitivo, tá? Nós temos aqui um evento, então vamos supor um evento de uma criança que adoeceu e foi internada. Esse evento ele traz um pensamento para uma criança. Ela pode ter um pensamento de: meu Deus, eu estou doente, eu vou ficar aqui até quando? Eu não vou mais ter a minha casa, eu não vou brincar com os meus brinquedos, eu não vou para minha escola. E esse tipo de pensamento pode gerar na criança uma emoção de ansiedade, né, de tristeza, de angústia, que pode gerar nela um comportamento das crises de pânico, de ansiedade. Então, ela pode suar frio, ela pode chorar, ela pode ficar com o coração acelerado, mas ela também pode ter um outro tipo de pensamento. Ela pode compreender que, por exemplo, ela está internada, mas é passageiro, que está tudo bem, que ela vai tomar remédio, que ela vai se medicar e depois ela volta para casa dela. E aí, esse pensamento mais funcional vai trazer o que para ela? Esperança. Ela vai se sentir muito mais motivada, ela vai se sentir muito mais animada para querer sair logo dali. E isso vai gerar nela um comportamento mais passivo, mais calmo, e até mesmo pode contribuir para a melhora dela dentro do hospital, tá? Então, compreendendo essa integração, a gente consegue também trazer uma alta eficácia para a terapia cognitiva comportamental. E, por último, por que eu gosto de trazer isso para vocês? Que, na verdade, a TCC, como ela tem essa base empírica, né, de pesquisas científicas, ela tem essa evidência, mas o contexto da TCC é justamente que ela é o tempo inteiro sendo revisada e atualizada. Então, à medida que as pesquisas são conduzidas, aumenta essas evidências, aumenta a base empírica. Qual é a diferença da psicanálise, por exemplo, que eu vou trazer num vídeo para vocês lá na frente? A psicanálise lá para fora, para o exterior, nas grades curriculares das outras faculdades, ela já é trazida como a história da psicologia, tá? Ela já traz dentro como se fosse
ela tem uma base, a psicanálise, vocês podem ver que o Aaron Beck, ele era psicanalista, ele usa a psicanálise como base para uma elaboração de outras abordagens, tá? E qual é a diferença? Que a TCC até hoje, e provavelmente tende a crescer muito, e ela está sendo sempre o tempo todo sendo revisada, sendo atualizada. Então, por exemplo, o TDAH, um TEA, ele vai sempre, são condições novas que estão aparecendo, mais pesquisas e sempre correlacionando para a terapia cognitiva. Então, a TCC ela vai crescendo conforme os contextos do mundo atual, do Covid, da pandemia, do isolamento social. Tá? Então, fiz assim uma correlação para vocês que sim, por exemplo, tem a psicanálise, tem as outras abordagens que elas também têm mais base empírica, tá? Tem evidência, mas aqui a TCC ela tem um maior índice de atualização, de revisão, de evidência. Tá, precisa. Então, é por isso que a TCC ela é considerada padrão ouro. Mas olha que o interessante, aqui eu não estou dizendo que a TCC ela é a melhor. Eu não estou aqui também te dizendo que só a TCC está certa. Não. Nós sabemos que existe dentro da psicologia diversas abordagens na qual você vai se identificar, na qual você vai aplicar para os seus pacientes, tá? Mas dentre todas elas, eu trago para você o porquê que a TCC ela é a queridinha, né? A tão famosa. E nessa adaptação para a infância, eu quero trazer para você o que você vai aprender com uma capacitação da TCC adaptada à infância. Nós vamos oferecer resultados eficazes e éticos para crianças e suas famílias. Porque justamente até as crianças precisam ser modificadas seus pensamentos, seus comportamentos e principalmente as crianças elas não sabem lidar com as suas emoções. Então elas também precisam do seu auxílio, do nosso auxílio como psicóloga, tá? Então, com a capacitação, você vai se sentir muito mais segura desde o primeiro contato até a alta terapêutica. Você vai ter um maior conhecimento teórico e prático acerca da TCC e, claro, você vai oferecer resultados, pois o seu sucesso, ele é o sucesso do seu paciente é o seu sucesso. Então, é justamente o que a TCC traz também. A gente quer que o paciente tenha menor tempo dentro da nossa clínica, que ele consiga lidar com seus próprios problemas sem depender da nossa terapia. E é isso que a gente quer, promover uma infância feliz para essa criança, tá? Na capacitação, você contribui para mais de 12 módulos que vocês vão precisar na psicoterapia infantil, desde os fundamentos da TCC, habilidades terapêuticas, atendimento online, avaliação, ética, captação, ludoterapia, orientação de pais, escola, psicologia da saúde, desenvolvimento infantil, psicopatologias e psicoterapia em crianças atípicas. E o mais interessante da nossa capacitação é que você tem supervisão de caso clínico todo mês durante um ano. Essa capacitação ela justamente traz para vocês a infância de modo geral, de tudo aquilo que você vai precisar na sua prática clínica infantil. E a TCC está com as inscrições abertas, é só você entrar no link aqui nos comentários e fazer parte da nossa capacitação.